Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Hoje vamos falar aqui sobre SWOT. É isso mesmo, análise SWOT, um tema aí bem conhecido por muita gente, muito cobrado em provas de concurso público, tema de carteirinha aí no curso de administração de empresas, tema também aí de muita difusão aí no meio empresarial por consultores, professores e também que eu considero muito importante para todos os empreendedores, tá? E todas as pessoas que queiram fazer um projeto, um planejamento, queiram ter uma ideia, né? Aqui a gente tem um conteúdo aqui bem prático, simples e relevante, tá? A gente não tem nada aqui de um aprofundamento, querendo fazer você se especializar no assunto, não é isso, tá? Existem outros momentos para isso, na academia, mas aqui o objetivo não é esse. O objetivo aqui é a gente dar uma visão para esse público do que é esse mundo, né, do planejamento, da administração e também, obviamente, ter êxito aí com o seu negócio, com o seu empreendimento, com o seu projeto, né? E aí também até com o seu plano de vida, né? Sua carreira, né? Então, SWOT, né? Uma coisa bem simples, existem várias ferramentas que servem de auxílio na hora de planejar os passos do presente, do futuro de uma organização, né? Hoje tem até os aplicativos, né, nos smartphones que podem ajudar as pessoas, né? Mas existe essa ferramenta muito conhecida, muito simples e muito prática que pode ajudar aí você a fazer uma análise, né, melhor e definir o planejamento aí do seu micronegócio, né? Uma dessas ferramentas é a análise SWOT, muito utilizada, né, durante a realização do planejamento estratégico pelas empresas, para auxiliar na compreensão do cenário em que se encontra a organização ou a própria pessoa também que queira, no caso, fazer um plano aí do seu da sua carreira, né? Que eu falo isso porque eu tenho um conteúdo sobre isso, planejamento estratégico pessoal, e a gente trata também a SWOT ali como uma técnica bem legal para ajudar nessa parte aí da construção do plano, né? O F é de forças, né? Muito simples, né? Entender a ferramenta. O F também de fraquezas, né? O O de oportunidades e o A de ameaças, né? É também conhecida como matriz fofa, né? Por isso que ela também tem esse nome. Eu também tenho um nome também conhecido como matriz foda. Também muita gente chama ela por diversas formas. Eu costumo chamar de análise SWOT, tá? Eu acho mais técnico, mais emblemático, né? E gosto mais desse termo, né? E SWOT nada mais é do que o termo, né, dessas próprias palavras, né? Só que em outra língua a gente vai já tratar sobre isso, né? Ela serve a análise SWOT para avaliar os ambientes que está a organização, né? A formulação de estratégias, né? E também a compreensão do cenário da organização, né? E o planejamento estratégico, né? Aqui eu já vou deixar também uma dica bem legal para vocês. Tem um conteúdo que eu estou finalizando e eu vou deixar aqui de presente para as pessoas, que é Objetivos de Marketing, tá? É um conteúdo novo, parece que já existe, não, não é, ele é um conteúdo advindo de um mestrado em administração e direção de empresas que eu fiz, e o objetivo é simplesmente pegar a estratégia e conseguir implantá-la, né? Conseguir executá-la na ponta. Então, é um material bem legal, bem didático, bem direto ao ponto, sem enrolação, como todo mundo gosta, né? Simples, prático e objetivo. E aí, voltando aqui para análise SWOT, ela serve para isso aqui, meu amigo, minha amiga. Avaliar os ambientes, tá? De uma empresa, a empresa quer avaliar o seu contexto, como é que ela está, a compreensão do cenário da organização, né? E ajudar a formular sua estratégia, né? Os gestores, os diretores, né? Então eles interpretam a organização como ela está no ambiente tanto interno quanto externo, e aí isso ajuda a fazer o planejamento estratégico, tá? É o que a gente vai ver agora aqui de uma forma bem simples. No dia a dia, todos nós precisamos tomar diversas decisões. É comum, todas as pessoas, todo dia. Quem aqui que não tem problemas, né, dificuldades, né? Existem pessoas que dizem que não tem bem pouquinho, mas tem. E aí, nem sempre são fáceis, né, de resolver. Então, nós podemos perceber que no ambiente empresarial não é diferente, tá? O ambiente empresarial, para quem não é empresário, para quem ainda não foi, pode viver essa experiência, é uma experiência bem legal. Todo dia tem assunto novo para tratar e para resolver, né? E aí, depois desta aula, você vai ver que você já usa análise SWOT por muito tempo, você já conhece, você apenas não sabia talvez que existia, né, dessa forma, né? Mas eu vou te mostrar como.
Você quer fazer uma festa de 15 anos para sua filha. E o que que vai acontecer? Legal, essa é a ideia, vamos dizer assim, é uma estratégia, né? Você quer fazer o aniversário de 15 anos para sua filha, né? Então, opa, você conseguiu um tema, né? E aí você vai fazer uma análise, né? O que que precisa? Precisa de recursos, né? Financeiro, precisa encontrar um local, precisa encontrar um cerimonial, um profissional, fornecedores, e tem uma série de elementos, né? E aí você para e aí você faz aquela análise, né? Mas eu estou podendo fazer isso? Ou seja, você está fazendo uma avaliação interna sua, né? Como é que eu estou financeiramente, né? Ou uma avaliação externa também, né? Será que estamos podendo fazer essa festa, né? Mediante, por exemplo, o recente cenário da pandemia, estava proibido fazer festas, né? Então, essas análises, elas acontecem naturalmente, né? Só que agora a gente vai ver ela de forma técnica, né? E de forma profissional, né? E aí ela serve, a análise SWOT, para ajudar você na tomada de decisões. Ela é útil no seu dia a dia, ela é uma ferramenta muito simples, já conhecida, e é totalmente fácil de manuseá-la e utilizar e obter os resultados dela, né? Essa ferramenta ela é originária da administração clássica, tá? Do período clássico aí da administração, sigla das 4 palavras inglesas que eu falei anteriormente, aqui agora eu trago o significado delas, né? Strengths, forças, né? Weakness, fraquezas, opportunities e threats, ameaças, né? Então é o significado aí da palavra SWOT, né? Que são as iniciais dessas palavras, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? O objetivo principal é observar a organização como um todo sobre diversas perspectivas e fazer uma análise detalhada dos próximos caminhos, né, a serem seguidos, né? Em grandes empresas, esse tipo de ferramenta de análise, né, ele já é muito difundido, muito utilizado, né? É óbvio que as empresas também aqui, vamos fazer também uma ressalva, né? As empresas de grande porte, elas têm os profissionais, têm os gerentes, os diretores, têm uma equipe robusta, né? E profissionais que possam fazer isso, algumas têm até uns softwares bem avançados também que fazem essa leitura de mercado, ou compram, né, pesquisas prontas também para facilitar todo esse trabalho, né? Mas as grandes empresas já têm essa análise muito bem difundida, tá? Todo e qualquer bom gestor, ele conhece SWOT, faz SWOT, utiliza outras, integra com outras ferramentas, né? E com uma forma de identificar todas as variáveis de uma maneira clara e objetiva, né? E elaborando juntos com os demais colegas aí os pontos principais do planejamento estratégico, né? E aí que a gente começa a entender cada vez mais que, por outro lado, né, um contrassenso disso, as empresas de pequeno e médio porte, elas já têm assim um pouco mais assim de dificuldade com essa parte do planejamento. Para isso que este conteúdo está sendo desenvolvido e disponibilizado para ajudar estas pessoas, né, que não tem tanta facilidade com isso. Mas é possível sim, tá? Utilizar e fazer o planejamento, fazer todo esse material de forma simples, sem gastar muito dinheiro, sem precisar fazer coisas mirabolantes, né? E que consiga, obviamente, desenvolver o seu planejamento estratégico e buscar o crescimento da organização. Então, assim, começando a entender a ferramenta, né? Vamos ver aqui a parte dos aspectos internos, né? Como é que funciona? Então, nos aspectos internos, nós temos as forças e as fraquezas, né? Vamos falar aqui de uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa. Uma pessoa que, nos seus aspectos internos, ela tem forças. Quais são as forças, né? Então, ela é uma pessoa que é muito sociável, uma pessoa que fala bem, se expressa bem, uma pessoa muito do bem, de uma energia boa, né? Suas fraquezas. Pode ser o inverso disso, uma pessoa que não tenha tanta habilidade, tanta facilidade para fazer amizades, tal, tudo mais. Isso é num contexto pessoal bem simples, bem raso, tá? Mas existem diversas formas de a gente analisar isso em exemplos. Mas num contexto empresarial, forças, aspectos internos de uma força, de uma empresa, né? Por exemplo, pode ser preço, uma força de uma empresa. Ela tem preço competitivo, tem um mix de produto exclusivo, às vezes uma representação, às vezes uma exclusividade, né? E as fraquezas, às vezes, podem ser também falta de tecnologia, falta de estrutura de gestão contábil, né? Isso acontece também. E aí, já no aspectos externos, a gente já tem dois fatores, que são as oportunidades e as ameaças.
Basicamente, a ferramenta se resume aqui, aí daqui para frente a gente começa a analisar ponto a ponto e as combinações de cada uma, né? Mas simplesmente, voltando ao exemplo, uma pessoa, aspectos externos, o que seria oportunidades? Um exemplo, uma pessoa que fez um curso de línguas, um exemplo, tem a proficiência de determinado idioma, surgiu uma vaga de emprego, então assim, a pessoa tem aquela força, é uma força da pessoa e surgiu a oportunidade, ó, é uma oportunidade para a pessoa, análise SWOT, né? Agora, uma ameaça, por exemplo, a pessoa, mesmo caso pessoal também, a pessoa pertence a uma organização e está acontecendo um plano de reformulação da organização, da empresa, né? O RH está fazendo todo um trabalho comunicando os colaboradores, chamando os colaboradores para buscarem o desenvolvimento pessoal e direciona alguns para fazer um curso de inglês, de informática, alguma coisa, e simplesmente o colaborador não dá atenção para isso. E aí surge a vaga e ele, aquilo fica uma ameaça para ele, porque ele perde a competitividade, a empregabilidade dele, né? Então, no ambiente pessoal, mais ou menos seria esse exemplo, tá? Também, mais uma vez, de uma forma bem simples, bem prática, só para entendimento. Para a empresa, no ambiente empresarial, uma oportunidade seria, por exemplo, o que aconteceu recentemente no Brasil, no ano de 2021, desde o início da pandemia, na verdade, antes do ano de 2021, quando houve o distanciamento social e as pessoas precisaram ficar nas suas residências para evitar a proliferação do vírus. Então, o que acontece? As empresas que tinham uma visão digital do seu negócio receberam aquilo como uma oportunidade. Então começaram a ter vendas, né, em perfis sociais e tudo. Eu conheço um empresário de uma rede de lojas que as vendas dele na internet dispararam, não cresceu assim 10, 20%, disparou, tomou conta, né, da operação da empresa, né? Então foi uma oportunidade, estava preparado, chegou o momento e aí ele só abraçou, né? Assim como também o inverso disso aconteceu para muitas empresas, numa que eu também pude estar presente dando uma consultoria numa fábrica de materiais completamente específicos, químicos, né? E aí chegou a pandemia, a pessoa, o proprietário, ou a direção maior da organização, ele não tinha uma familiaridade com a visão digital, com a visão tecnológica, ele queria ainda continuar naquele jeito arcaico, antigo, e aí o mundo digital foi uma ameaça para os negócios da empresa dele. Então isso acontece, tá? Acontece com muitos casos, muitas pessoas. Aconteceu um caso emblemático aí com a marca Kodak, né? Que era uma marca fortíssima em máquinas fotográficas e tudo mais. E hoje a gente viu que eles não conseguiram se adaptar aí, não conseguiu, né, dar seguimento à sua estratégia. Simplesmente, talvez aí uma análise SWOT poderia ter ajudado, um tipo de ferramenta que pudesse colaborar aí com um novo planejamento estratégico, né? Aqui que entra o detalhe. Quando a gente fala do lado bom, né, vamos dizer assim, das forças e da oportunidade, nós estamos falando dos fatores positivos. Dos fatores positivos. E isso é um ponto-chave, né? Enquanto que as fraquezas e as ameaças são os fatores negativos do negócio. Então, opa, então agora ficou mais fácil. Então, quando o empreendedor está a construir o planejamento estratégico, ele vai analisar quais são os fatores positivos do negócio dele e quais são os fatores negativos do negócio dele. Ficou claro agora? Então, os fatores positivos são as minhas forças, as oportunidades que eu tenho, que eu vou abraçar, né? E os fatores negativos, né? Como as fraquezas e as ameaças. A gente vai na sequência entender cada um aqui, até alguns exemplos, mas eu tenho um conteúdo, tá, de planejamento estratégico pessoal, onde eu trato análise SWOT voltada para o lado pessoal do empreendedor. E nesse conteúdo eu faço um adicional a esta técnica com análise SWOT cruzada, montando o plano de ação para cada quadrante desse da análise SWOT. Vá lá, procure lá planejamento estratégico pessoal, você vai gostar. Vamos lá na sequência. As forças, né? Como eu falei há pouco, né? Pode ser uma empresa que tenha preços competitivos, é uma fortaleza da organização, do empreendedor, né? Um conhecimento de mercado, isso aqui também acontece bastante, né? Às vezes um profissional ele passa muitos anos representando, atendendo determinada marca, determinada empresa, e quando ele sai
ele tem uma força para continuar naquele segmento, né, empreender e fazer alguma coisa. Acontece isso também com muita gente, tá? Uma qualidade de um produto, tá? Pode ser também uma força muito grande, né? Como acontece aí no segmento automotivo, né? No segmento automotivo a gente vê isso aqui acontecer na realidade, né? Marcas que tenham vamos dizer assim, uma preferência tradicional no mercado, de extrema qualidade, acabamento interno do veículo, motorização, durabilidade do carro, do veículo, é um conhecimento de mercado e uma qualidade do produto, né? Uma força da marca, né? E aí também, obviamente, comunicação. Comunicação é uma força também, tá? Parece brincadeira, mas não é brincadeira, é uma coisa muito séria a comunicação. E aí, empresas que não se comunicam também, elas realmente possuem diversas dificuldades, né? Aí as oportunidades, né? O diferencial da marca, né? A marca que tem um diferencial, surgem novidades, ela se adequa, né? O crescimento de novos empresários, né? O surgimento de novos empresários, formação de novas parcerias, novos negócios, nessas oportunidades aqui, vamos entender isso, né? Vamos colocar assim, tem empresas por exemplo, de telefonia, que elas têm lá seu smartphone, seu produto, seu equipamento mobile device, e aí ele vende no mercado, tem a participação dele no mercado, a operação dele no mercado. E aí surgiu, olha só o que surgiu o mercado da nuvem. E aí as empresas, esses players, né, os principais começaram a ter a venda de espaço na nuvem. Então é um diferencial da marca, é um novo nicho que surgiu naquele momento. Apareceu novos empresários, apareceu novos players desenvolvendo isso, surgiu aí deu um boom de software houses aí no Brasil, no mundo, né? Formou novas parcerias e inclusive como novos negócios, aí eu falo para você, surgiram novos negócios dentro da própria empresa, da própria organização, negócios altamente rentáveis, né? Vou dar só uma pista para você. Você imagina uma empresa, a Apple, né? Que vende aí iPhone, né? iPad no globo inteiro, né? E aí com a gente com 8 bilhões no globo, vamos dizer que 4 bilhões de pessoas, metade das pessoas no planeta tem um iPhone, será? É uma ideia aqui para a gente estudar, né? Você imagina cada pessoa dessa comprando um espaço na nuvem da Apple, então, pagando em torno de R$ 30, R$ 40, R$ 50? Quanto que esse novo negócio não significou para essa empresa? E o que que é isso? Oportunidade. Então tem a força, tem o diferencial da marca, crescimento de novos empresários, surge uma série de engrenagens novas que impulsionam o varejo. As fraquezas, né? Aqui já entra aqui em contexto de fraquezas, tem muitas situações que podem ser categorizadas como fraqueza. Então, eu coloquei aqui umas mais simples, tá? Para entendimento aqui do público. Falta de mão de obra qualificada, tá? Acontece muito isso com prestadores de serviços que às vezes vão buscar um contrato com uma empresa num distrito industrial ou pegar um contrato maior, até mesmo com a esfera pública, né? E aí não tem mão de obra qualificada, fica prejudicada a marca, fica prejudicada a qualidade do serviço, fica prejudicado até mesmo o orçamento, uma série de coisas, né? O lucro é reduzido, né, da empresa, né? E também um detalhe também que é uma fraqueza, uma realidade, eu não saber se os custos diretos e indiretos. Isso também é uma fraqueza. Grandes empresas, né, principalmente grandes fabricantes, eles querem, né, empresas que tenham tudo isso já mensurado, né, num plano, numa DRE, num projeto, né, de apresentação da empresa, né? Então fique atento, tá? Não deixe acontecer isso com a sua organização, por menor que seja, por mais iniciante que seja, mas não deixe isso acontecer. Comece certo e faça do jeito certo, né? As ameaças, concorrência, né? Mudanças na legislação, isso aqui também acontece muito, né? Acontece que determinadas empresas que atuam em determinados países ou continentes, e aí determinada legislação lá de bloco econômico foi alterada, e aí eles resolvem investir em outra área, em outro continente, né, a fim de pegar um incentivo fiscal e tal, uma série de coisas, gera emprego para o país, gera, mas ele está em busca também ali de um benefício, né? E também novas tecnologias também são situações que elas geram ameaças, tá, para muitas empresas. Por isso que o conceito de direção estratégica, análise SWOT, planejamento estratégico, ele tem que estar sempre sendo reformulado, sempre reavaliado,
reuniões periódicas, por mais que ele seja de longo prazo, faz as reuniões periódicas, senta com o time, reavalia o que que deu certo, o que que não deu, o que que não deu certo já corrige, já troca na fase aí de controle, volta de novo, retroalimenta a organização e já pegou muita gente, tá? Novas tecnologias, já deixou muita gente para trás. E começou, vocês, todo mundo aqui lembra do celular da Nokia com aquele infravermelho, né, que foi falado, né, que era nada mais nada menos do que o Bluetooth, né? E aquilo era uma novidade, tá, tudo mais, mas ficou para trás, né? Entraram outros players com os smartphones, já com outra pegada, com outra coisa, e simplesmente chegou nesse mercado que hoje todos nós conhecemos, né? E outras alterações culturais também, tá? Alterações culturais também promovem ameaças aí a alguns negócios, algumas organizações, tá? Então, assim, aqui é para efeito de a gente conhecer um pouco dessa ferramenta, né? Mas não se engane, tá? Não se engane. Saber identificar as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, não é uma tarefa fácil, tá? Nem sempre as pequenas e médias empresas elas conseguem utilizar esta ferramenta com eficácia, tá? Fazer uma análise, beleza, descobrir qual é a minha força, qual é a minha fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, legal, beleza. Agora o que eu faço com isso é outro departamento. Por isso que eu aconselho a fazer um plano, faça um plano. Pense na sua vida de uma forma mais estruturada, mais organizada, né? Não tem nada a ver com ansiedade, não tem nada a ver com querer ficar adivinhando o futuro, não tem nada a ver com isso, meu amigo, minha amiga. O que tem a ver é que com ordem é mais fácil ter progresso, né, na vida, né? Fica mais fácil, né? Se organizando, dando um passo de cada vez e empenhando esforço onde pode ser empenhado aquela quantidade de esforço e não direcionar todo o esforço para uma coisa só, enquanto tem ali outras funções que precisam também de esforço. Então, essa ferramenta e o planejamento, eles juntos, eles te proporcionam a condição de você dar a força no local certo, na hora certa, na quantidade certa e você conquistar o seu resultado. Aí, na sequência, meu amigo, minha amiga, a gente identifica todos esses pontos da análise SWOT por si só ela não tem serventia nenhuma se você não colocar em prática. O ideal é, a partir desses pontos, você maximizar o que é positivo, os seus fatores de sucesso, suas oportunidades, suas forças, né? E mitigar suas fraquezas, né? Isso aqui acontece, é engraçado, acontece muito em grandes companhias, tá? Empresas multinacionais acontece muito isso, o marketing pessoal. Muita gente fala do marketing pessoal. São profissionais que eles têm os defeitos deles, né? Mas eles conseguem administrar aquilo de uma forma mais assim, mais cuidadosa, né? E o que ele tem de melhor ele atira de canhão, assim, mostra, né, aquilo para a empresa e rapidamente ele consegue galgar cargos e lugares maiores aí na organização, né? E aí, novamente, para resumir aí, né, ela serve para você analisar o mercado no qual você está inserido, estratégias de curto, médio e longo prazo é possível você fazer, elaborar metas e também, obviamente, alcance do resultado esperado, né? É uma ferramenta bem legal, bem simples. É aqui só para aprofundamento, tá? Eu gosto sempre de trazer um pouquinho dos teóricos também, o que que eles falam a respeito, né? Então, o SWOT, a análise SWOT foi criada por dois professores de Harvard Business, né? E Tarapanoff, né, ele indica que a ideia da análise SWOT já era utilizada há mais de 3.000 anos, né, citada em um conselho de Sun Tzu. Olha o Sun Tzu de novo aí no nosso material, né? Sun Tzu, um grande general aí chinês, né, autor do livro Arte da Guerra, né? E olha o que que ele falou aí: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Olha só que legal, hein? Isso aqui foi mais de 500 anos antes de Cristo. Então, a análise SWOT ela te ajuda com isso. Ela te dá aí uma boa direção para você fazer o seu trabalho aí, montar o seu planejamento estratégico, tá? Boa sorte. Essa foi a nossa aula de SWOT. Se você gostou, dá um like aí, curte o nosso trabalho. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, quiser que a gente desenvolva mais conteúdo, coloca aí no comentário e aí eu vou responder. Se for preciso, a gente faz uma nova aula, a gente atualiza, não tem problema. Tamo junto. Valeu, obrigado, boa sorte. Você gostou desse conteúdo e faz sentido para você? Se inscreva no nosso canal, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos e assim nós poderemos impactar outras pessoas, empreendedores que precisam desse conteúdo.